Semanalmente, o Band Entrevista recebe autoridades e pessoas em destaque na região para falar de assuntos que mexem com o seu dia a dia. E hoje, educação é o tema, quando o programa recebe o professor Washington Rodrigues, que é gestor do campus da FAAP de São José dos Campos. E é claro que o assunto é educação, professor. A gente não pode deixar de falar de um termo que está sendo muito falado, ligado à educação, que é o da ideologia na educação, escola sem partido. São discussões que vieram à tona nos últimos anos e estão presentes em todas as discussões de diretrizes educacionais. Como é que o senhor recebe essa questão dessa nova visão da educação para muita gente, da questão do escola sem partido, da ideologia da escola? Como é que você vê o futuro nessa discussão de fla-flu que existe hoje no Brasil? Me traz muita preocupação, uma vez em que você, através de um projeto de lei, está sendo submetido aos parlamentares para que dentro das escolas sigam algumas regras importantes, do tipo, é necessário que tenha um cartaz dentro da sala dizendo qual é o dever do professor. O texto traz, por exemplo, situações de que não pode se discutir questões de gênero, não pode se discutir alguns tipos de relações. Enfim, você começa a minar assuntos importantes e temas importantes, como, por exemplo, orientação sexual. O texto prevê que não. E aí eu deixo para o telespectador, não mesmo. Então, a minha visão é a de que é preciso muita atenção naquilo que está sendo proposto, porque você pode condenar uma geração. Uma vez em que você vai pegar aquele que é novo e você vai dizer, não vou falar sobre orientação sexual para você dentro da sala de aula, como é que ficam todas as questões de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, DSTs e tudo mais, numa sociedade que vem evoluindo constantemente? Você está dizendo, não, isso eu vou brecar, eu não vou tratar mais das questões sobre gênero, mesmo a sociedade em transformação. O que é melhor? É você orientar ou você deixar de falar? Então, são aspectos como esse que me preocupam no texto. Então, talvez a minha opinião seja a de que a gente precisa olhar com mais atenção o que está sendo proposto. Essa questão da escola sem partido é mais um elemento dentro desse xadrez xadrez ideológico que virou a educação brasileira. Outra questão também que se fala muito é sobre o ensino em escolas militares, criação de escolas militares dentro do ensino médio, porque isso seria uma forma de exercer melhor a disciplina do professor e da escola perante o aluno. O que o senhor acha desse tipo de ensino? O senhor acha que é eficaz em larga escala? Olha, eu não sou contra o ensino das escolas militares, até porque eles trazem também um aprendizado importante. Acho que no momento que a gente vive uma sociedade tão dispersa, a escola militar ela pode contribuir para formar novas gerações de pessoas com uma visão. Eu vou isolar a questão da disciplina, do seu ponto de vista da disciplina. O que vai ser dito lá dentro precisa ser visto com atenção. Eu falo isso muito pelo que a gente vê escolas dentro de bases aéreas, como é, por exemplo, a Escola de Especialistas da Aeronáutica, super reconhecida, onde forma os técnicos, né, em várias profissões para servir a aeronáutica. A gente pega, por exemplo, o próprio ITA, que é uma escola dentro de uma base militar, que tem uma pujança tão grande, tão forte, não é? Então, precisaria olhar com bastante atenção como é que virá esse modelo de escola militar em grande escala. Acho que em pontos isolados pode contribuir, mas em escala precisa ser visto com atenção. Agora, professor, uma grande discussão da formação dessa moçada que está chegando. É preciso disciplina, escola militar pode ser uma forma, tecnologia, o EAD, o ensino à distância pode ser outra forma. O senhor acha que a gente está formando cidadãos críticos no Brasil ou estamos fazendo gado, vaquinha de presépio? Acho que não podemos fazer isso, vaquinha de presépio. Formar pensadores é muito importante, porque só a partir do momento que você tem pensamento crítico sendo desenvolvido, você consegue ter uma sociedade que pensa, desenvolve, cria. Se você deixa de permitir com que os jovens tenham um pensamento crítico desde o ensino
desde o ensino infantil, passando pelo médio, passando pelo superior, na pós-graduação, você não dá a oportunidade de ele pensar, você está, de alguma forma, travando e isolando a mente desse jovem que poderia trazer o desenvolvimento para o país, para a cidade, para o estado, para aquela família, para aquela região. Precisa permitir o pensamento crítico. Tem escolas que promovem vários eventos, como, por exemplo, simulações da ONU, que trazem assuntos polêmicos para dentro desses projetos escolares, sob orientação dos professores, trazendo metodologias das próprias Nações Unidas, onde fala, e aí, o que você pensa sobre trabalho escravo? Como é que você imagina políticas públicas para resolver problemas como esse? Como é que você vê questões sobre conflito religioso? Como é que você vê questões de morte por terroristas? Como é que você vê energia renovável? Como é que você vê desenvolvimento de sociedade? Então, veja, a partir do momento que você reúne um conjunto de jovens em diversas idades e permite a ele que ele pense sobre o tema, você está dizendo para ele, na hora que você for embora, você também pode pensar. Aqui é um instrumento e um meio para que você comece a pensar diferente. Senão, a gente vai ter que esperar alguém que pensou fazer para que a gente obedeça. Então, eu sou muito a favor da história do pensamento crítico, do desenvolvimento, até para quando ele chegar ao mercado de trabalho. Ele ter condições de discutir um assunto, ele ter condições de poder pensar de forma diferente, propor soluções e melhorias. E o contraditório, que tem que existir. E o contraditório que tem que existir, sem dúvida. Senão, só um fala, o outro só obedece. E ao contrário, o debate é sadio e saudável. Tem muita coisa para se falar de educação, nosso tempo é curto, infelizmente terminou. Queria agradecer ao professor Washington, que gentilmente tirou alguns minutos para vir aqui nos atender e falar com a população da região metropolitana um pouco mais sobre a educação. Então, a próxima oportunidade, professor. Muito obrigado, Elcio. Muito obrigado, Nicolene, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição de vocês, principalmente para temas como esse, como a educação. Nós que agradecemos. Muito obrigado. A gente volta semana que vem. Batendo o cartão, segue o baile. Muito obrigado a você pela sua audiência. O programa volta na próxima semana, a partir das 8h30 da manhã, com reprise, após o programa Canal Livre. Uma ótima semana. Até lá.